e ressuscitou. Por isso, daqui por diante, ninguém conhecemos segundo a carne. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Essa é uma parte, irmão, interessante para a gente estudar. Por quê? Esse versículo bíblico, ele diz o seguinte: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, esse tudo agora é novo. Tudo agora é novo. Mas vamos lá. Existe espírito maligno que se infiltra em áreas específicas da vida de uma pessoa devido a feridas ou iniquidades em cunho pessoal e geracional. Ignorar as leis que governam o mundo espiritual é um erro catastrófico, e ignorar os seus agentes piora ainda mais a situação. De forma alguma queremos construir um ensino sobre libertação com ênfase nos demônios. Isso seria tragicamente superficial. Nosso maior problema em batalha espiritual não é a presença dos demônios. Não é a presença deles. Não é a presença deles. Isso seria tragicamente superficial, mas a ausência de Deus. Quando a gente não tem a ausência de Deus, a gente tem o quê? A presença dos demônios. Se você não anda com Deus, você vai andar com o quê? Na maioria das vezes adorando outras coisas, adorando outros deuses, adorando coisas que não devem, fazendo coisas que não devem. Então tudo isso, por exemplo, pessoas que são católicas adoram imagens, por trás de cada imagem tem um demônio. Por trás de cada imagem tem um demônio. Para o Espírito Santo, em áreas específicas das nossas vidas, você deu o cartão vermelho. Na verdade, toda infestação demoníaca nada mais é que o efeito colateral de um processo de banir a presença de Deus. Assim como a palavra de Deus só frutifica quando semeada em terra fértil, os demônios precisam de uma mente suscetível aos seus desígnios. Iniquidades geracionais, injustiças sofridas sistemáticas, feridas causadas por autoridades, pecados legados no processo de formação familiar, pode construir uma mentalidade que facilitam uma acentuada infiltração demoníaca. Assim sendo, os demônios desempenham uma tarefa de acordo com a natureza da brecha que foi aberta. Abrir uma brecha, irmão, quem vai entrar? Abrir uma janela, quem é que vai entrar? Os demônios. Você abriu, escancarou. E para fechar, só com muita oração. Para fechar, só com muito perdão, liberação de perdão. Porque eles invadem mesmo. Abrir uma janela, o diabo entra. E abrir essa janela é dar cartão vermelho ao Espírito Santo, é deixar, descartar Deus, não orar, não ler a palavra, não jejuar, não ir para a igreja, não congregar. Tudo isso é cartão para o Espírito Santo. Tudo isso. A Bíblia narra várias situações que ilustram isso. E não convinha soltar desta prisão no dia do sábado esta filha de Abraão, a qual 18 anos Satanás tinha presa. 18 anos. A filha de Abraão andava encurvada, olhando para o chão. Ela era uma praticante da fé, como nós. E andava 18 anos. 18 anos. É importante ressaltar que Jesus se refere a essa mulher, classificando-a como uma filha de Abraão, ou seja, um praticante da fé. O aspecto principal está no diagnóstico estabelecido pelo próprio Jesus. Ela revela que, no despeito da sua fé, essa mulher, por 18 anos, torna-se uma prisioneira de Satanás. Imagine que parece muito distante, chocando para muitos. Satanás aprendia
por meio de uma deformidade física, como pode uma filha de Abraão, uma pessoa legitimamente salva, ter um espírito de enfermidade e ser uma prisioneira de Satanás? Como assim? Uma pessoa salva? Sei que isso não combina com a teologia de muitos de nós. Ao mesmo tempo em que Jesus endossou a salvação da mulher, também afirmou que ela se encontrava aprisionada fisicamente por um espírito de enfermidade. Considerando as implicações de sua deformidade, como ela vivia encurvada, sem poder endireitar, estava sempre olhando para o chão da vida. Temos aqui o reflexo de uma pessoa interiormente enferma. Essa mulher representa uma igreja dentro de uma igreja que padece espiritualmente. Gente encurvada, deformada, olhando para os próprios pés, sem nenhuma perspectiva espiritual. Então essa mulher aqui é o espelho da igreja que vive para orações para o seu próprio umbigo. E uma igreja sarada e curada, ela serve para quê? Ela tem que ser uma igreja relevante na cidade, no bairro, na localidade. Toda igreja ela tem que ser relevante no bairro, na cidade, na localidade. Se ela não for relevante, ela não presta, irmão. A igreja tem que ser relevante para quem vai entrar doente. Para esse povo que está aí, ó, zubirando aí fora, ó. Sem saber o que fazer. É igual essa mulher encurvada. Se a igreja for como ela, não adianta. Nós somos escolhidos de Jesus. Nós somos a grande comissão. Nós não podemos ficar paralisados. O paralítico, ele não faz nada. Aquele paralítico que os amigos decidiram levar para Jesus, aquele sim, aqueles amigos sim, é uma igreja. Então nós precisamos entender isso. Muitos casos como esse não se tratam apenas de um problema emocional. Não é emocional. Dessa mulher encurvada não era emocional. Muitos casos não são emocionais. Que pode ser resolvido com um simples aconselhamento ou uma receita psiquiátrica. Mas de uma situação demoníaca literalmente satânica, a qual exigia uma genuína libertação. Esse foi o diagnóstico inquestionável do próprio Jesus, e não devia ser solta dessa prisão no dia de sábado. Por que ele fala que no dia de sábado, irmão? Porque muitos por aí dizem que sábado não faz nada. Não faz nada. Tá, tudo bem. O sabá é para nós descansarmos. Mas descansar e ver uma pessoa morrendo? E deixá-la? Não. Essa que é a filha de Abraão, a qual 18 anos tinha presa, essa filha de Abraão estava aprisionada por uma enfermidade espiritual que afetava não apenas a sua autoestima, mas a sua objetividade. Vivia encurvada, necessitava de uma libertação espiritual. Todo aconselhamento do mundo não seria suficiente para ela. E aí? Se você fosse um conselheiro dessa mulher, você ia endireitar ela? Você ia consertar ela? Aconselhar essa pessoa? Se ela tinha uma enfermidade espiritual? Como é que você vai diagnosticar isso aí? Como eu falei, irmão, você precisa da ajuda do Espírito Santo para atender uma pessoa dessa. Você precisa estar de acordo com o Espírito Santo. Você precisa estar de acordo com Jesus. Porque Jesus já nos deu poder para curar, libertar, transformar vidas através da palavra dele. E aí?
poder que você tem hoje para encontrar uma pessoa assim e fazer a diferença? Qual é o poder? Você já me perguntou? Porque você é o escolhido, você já tem o poder. Você já tem poder para isso. Irmão, é caso e mais caso, eu tenho que dar conta de contar aqui. As situações que eu já passei, sabe? De chegar numa pessoa e precisando mandar eu orar. Sabe aquela. Gente, olha, é muita coisa. E eu sou novo na fé, não sou igual o pastor, que já tem quase 40 anos, 50, né, pastor? 60. Eu já vi muita coisa. Muita coisa. Quando eu começo a conversar com isso possível, das coisas que Deus já fez para essa família, das pedidos que foram atendidos por Jesus dessa família, os milagres. Eu choro, porque nós precisamos desse poder, nós precisamos ativar esse poder, porque nós temos esse poder. Nós temos esse poder de botar as mãos no cego e ele voltar a enxergar, de botar a mão no joelho de um paralítico e ele voltar a andar. Nós temos esse poder, mas como que nós vamos entrar em ação com esse poder, irmão? Como? Sendo curados, lavados, com a mente pura, através da palavra do Senhor. Estava lá no Valparaíso, no banco, no laboratório, uma mulher séria. O cara deu uma comida para ela, saiu, eu tive que tirar foto dele dando comida. Aí me deu um negócio, foi Espírito Santo. Eu fui andando, voltei, fui orar pela mulher, coloquei as mãos nos olhos da mulher. A mulher chorava, irmão. Chorava que ninguém nunca orou por ela. Jesus fala, Deus fala, procurei alguém para entrar na brecha e não encontrei. Não encontrou, irmão. Mas nós estamos aqui, vindo para a igreja, congregando, entendendo a palavra, entendendo que Jesus já nos deu poder. Por que a gente não entra na brecha? Irmão, eu não durmo sem orar pelos meus irmãos, pelos meus pastores, pelos meus líderes. Eu não durmo e não acordo sem orar pelos meus irmãos, para interceder pelos meus irmãos, pelos meus pastores, pelos meus líderes, e principalmente pela minha família, todo o dia. Nós somos escolhidos, nós não somos qualquer um. Você está entendendo? Que nós não somos qualquer um. As pessoas têm que olhar para você, aonde você chega, no balcão, conversar com aquela pessoa, outro chegar, olhar para você e falar assim, você é evangélico, né? Eu percebi. Você fica curioso e pergunta, por que a senhora percebeu? O seu jeito, a calma de conversar, a alegria nos olhos. Irmão, é esse que nós temos que ser, nós somos pequenos de Cristo. Nós somos pequeno Cristo. E nós não podemos deixar isso passar. Nós não podemos, mas por que nós deixamos isso passar? Porque nós estamos com jargão, irmão. Nós usamos muito jargão, irmão. Quando você fala assim, não usar o nome do Senhor em vão. Irmão, isso aí é um jargão muito grande. Você toda hora, sangue de Jesus sem poder. Nós vamos meter aqui na postilha. Sangue de Jesus, o sangue de Jesus não é para usar desse jeito. É santo. É santo. O nome de Jesus não é para usar desse jeito. A gente não sabe nem o que é misericórdia, muitas das vezes. A
A gente não sabe nem o que é misericórdia. Todos nós, a maioria, eu acho que 99%, quando a gente ora e fala, tua palavra diz, Senhor, onde tiver dois ou mais reunidos, o Senhor está. Isso é verdade? É verdade? Está para quê? Está para quê? Jesus está no meio para quê? Você leu o texto antes? Quando você tem um irmão da igreja que pecou, olha o texto antes. Quando você tem um irmão da igreja que pecou, e você chega para ele e fala assim, Joaquim, você sabe que você está errado, mas você é crente. Aí esse irmão chega para mim, não estou errado não. Não estou errado. Não estou errado. Eu estou certo. Aí ele chama o Francisco, vem cá, o Joaquim está dizendo que ele não está errado, ele fez isso. E o Francisco fala, você está errado, e ele continua dizendo, não estou errado. Eu não estou errado. Aí, pastor, é o seguinte, eu chamei o irmão Francisco aqui, ele está errado. Chamei o Joaquim, falou, ele também concorda que está errado. O que o senhor acha? O pastor fala, Francisco, você está errado. Você está errado. Aí Jesus vai entrar no meio para resolver a situação. Nós precisamos estudar essas coisas. Não é que Jesus está no meio da nossa, onde tem dois ou mais. Jesus está no meio para resolver uma situação. Uma situação. Se eu falar para vocês que Deus não existe, o que vocês iriam falar aqui? Fala para mim. Tá? Deus existe ou não? Então tá bom. Vamos ver, eu vou provar para você que Deus não existe. Deixa eu arrumar uma coisa aqui. Deus existe? Existe? Esse papel existe? Existe. Esse papel existe agora? E se eu queimar ele, embrulhar e queimar ele, e ele desaparecer, ele vai existir? Ó? Vai ou não? Se eu vou queimar ele, vai existir? E como é que você está comparando Deus com papel? Como é que você está comparando Deus com coisa? Coisas existem. Deus não existe. Deus é, sempre será e nunca vai acabar. Deus é imutável. Deus nunca vai acabar. Não compare Deus com coisa, porque se você comparar Deus com coisa, Deus vai acabar. Isso aqui acaba, isso aqui acaba, isso aqui acaba, isso aqui acaba, isso aqui acaba. Tudo acaba menos Deus. Deus é imutável. Deus é, sempre será e nunca vai acabar. Então são jargões que a gente leva para a vida, se a gente não estudar. Então são coisas que a gente usa o nome de Deus em vão. Não usar o nome de Deus em vão. Nós usamos. Anota no papel, pega um dia, acorda. 6 horas da manhã, acordou? Pega o papel. Acordei 6 horas da manhã. Vamos ver o que eu vou usar o nome de Deus em vão. Vai anotando. Vai anotando. Vai anotando. Passa o dia anotando. Passa o papel no bolso. Vai anotando. Então tudo isso não está na palavra dele? Não usar o nome do Senhor Jesus em vão, teu Deus em vão. E a gente usa. Então tem muita coisa que a gente precisa mudar, irmão. Mas a gente precisa estudar. A gente precisa buscar. A gente precisa buscar. Eu conversando com o Bispo Ciro, irmão do pastor. Ele falou, raramente eu uso o nome de Deus, irmão. Raramente. Muitos anos. Quase a idade dele, 60 anos, começou, né? Bispo Ciro, né? Quase a mesma idade. Porque ele cresceu entendendo isso. Não usar o nome de Deus em vão.
santo. E a mesma coisa é o sangue. O sangue do Senhor Jesus é santo. Santo. Amém? Ou não amém? Considerando as implicações da sua deformidade, não, página 31, né? É isso? Terminando na 30, né? Na verdade, a deformidade daquela mulher, apesar de ser sustentada pela presença de um agente demoníaco, fora causada por um trauma que no texto demonstra existir. Aquele espírito de enfermidade estava apenas parasitando uma situação não resolvida. Olha, parasitando uma situação não resolvida. Jesus aprofundou o processo ao revelar publicamente a idade do trauma. Isso foi altamente estratégico. Meu Deus, você já está 18 anos doente. Você é uma filha de Deus, de Abraão na fé. 18 anos. A mulher levou um choque. Eu estou doente há 18 anos. Então você vê como isso é importante quando você mexe com a cabeça da pessoa que vem com problemas sérios já há muito tempo que ela vem com esses problemas sérios. À vontade, pessoal. Enquanto você está falando, eu lembrei de outra situação que também mexe com os crentes. É comer a Santa Ceia indignamente. Paulo falou assim: por isso há entre vós muitos doentes, muitos fracos e doentes, não poucos que morreram. Aqueles que participam da Santa Ceia com a vida de qualquer jeito, sem uma reflexão, sem um pedido de perdão, sem o conselho de Deus da vida. Então, também, porque esse parece que o seu estudo não vai mexer lá, mas se a mulher de 18 anos, se ela era cristã, porque posso ficar de pé? Claro. Eu acho interessante aqui, porque quando você lê a Bíblia, isso que está falando é a Bíblia. Isso aqui não está inventando, isso aqui não é uma superstição, isso aqui não é um jargão de pregador, isso aqui não é uma defesa denominacional, isso aqui não é para se mostrar mais ruim ou mais bom do que ninguém. É a palavra. Que está escrito assim também. Quer dizer, é a espada de dois gumes. Ela corta por um lado e por outro. João falou assim: aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. E o diabo não o toca. Então, se eu estou com Deus, eu penso que isso aqui, uma hora tinha que ter uma convocação. Já imaginou se nós reuníssemos 60 milhões de pessoas para ler a Bíblia para os crentes? Que na verdade eu acho que está faltando, tem que ler a Bíblia para os crentes. Aquele que é nascido de Deus não toca. Aí a mulher, filha de Abraão, com 18 anos, tinha um espírito de uma enfermidade. Paulo estava lá com os problemas que dizia: tem um espinho na carne que é mensageiro do diabo. E como fica? Aí diz: o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Aí a Bíblia torna a complicar as coisas. A Bíblia vai complicando. Nós somos o templo do Espírito Santo. Deus, Paulo fala para os coríntios: não há comunhão entre o Cristo e as trevas, não há consenso, não há amizade entre Jesus e o diabo. Os dois não moram na mesma casa. Como que eu vou ter um mensageiro do diabo no meu corpo? Como que eu vou andar curvado 18 anos? Entende? Então são coisas que a gente tem que tirar um proveito grandioso dessas coisas para a gente fugir disso, sabe? Exatamente. Então, eu penso assim: você tem que fazer tudo
eu ensino Bíblia todo dia, gosto de ler Bíblia. Mas eu fico pensando o seguinte, o que se deve fazer? Os 70% eu achei maravilhoso. Os 70% é atitude, os 70% é decisão. É eu que tenho que responder a essa. Não, é verdade, eu estou pecando. Que até tem pessoas que têm alguma facilidade, irmão, Fernando, de confessar. Tem pessoas que têm, que ele é sincero, é sensível. E tem outras pessoas que não são. E para terminar, por exemplo, a outra coisa também, na questão de conversa, com pastor ou pastora. Tem pastor e pastora. Essa é outra coisa que muita gente também não entende. Tem pessoas de confiança e não é o título que faz não é o título que faz o homem, é o homem que faz o título. Né? Então tem pessoas que estão nesse cargo que não é de confiança. Então não pode contar suas coisas para ele. Eu conheci um cidadão que era pastor, e a igreja era grande. E vou te falar o que acontecia com esse pastor. Ele me contou isso. Tinha irmã que complementava ele lá em cima.